Oiê! Vamos falar um pouquinho sobre o MASP hoje? Bem, quando a gente pensa no museu, logo vem a imagem daquela belezura arquitetônica na Avenida Paulista, né? Mas nem sempre o museu esteve nesse lugar. Quando ele foi inaugurado lá em 1947, ele ocupava o edifício dos diários e emissoras associados, lá no centro da cidade de São Paulo, na rua 7 de Abril. E por que lá? Porque o dono desse grande conglomerado na área das comunicações era Assis Chateaubriand. E foi o Assis, junto com Pietro Bardi e Alina Bobardi, que pensaram, idealizaram e criaram o museu. Bem, a Lina sempre teve uma grande preocupação educacional e de formação do público. E ela acreditava na necessidade de se criar um museu diferente daqueles europeus que até hoje, né, muitos apresentam a arte de uma forma tão rígida, com as obras nas paredes e o espectador ali num distanciamento muito bem marcado entre a obra e o espectador. E pensando também neste antimuseu, o MASP sempre ofereceu cursos e oficinas. Bem, o museu funcionou por um bom tempo ali naquele endereço, até que o espaço acabou ficando pequeno. Então, 10 anos depois da inauguração, a Lina começa a fazer um novo projeto do museu. E aí sim, esse projeto é pensado ali para o espaço da Avenida Paulista, onde ele está hoje. Bem, então, um parêntese. Vocês sabiam o que existia ali, no lugar, antes do MASP chegar? Ali existia um belvedere. Belvedere, Então vamos voltar ali na origem da palavra. Belvedere vem do italiano, de bello vedere. Então, de bela vista, belo ver, ao pé da letra, né, que significa uma bela vista, ou seja, era um mirante localizado no espaço alto. Ali frequentava a elite paulistana, então ela se reunia para grandes festas, grandes eventos, chás das 5, até que ali, por volta dos anos de 1930 e 40, o espaço começa a ficar bem decadente e ele fecha. Em 1951, ele é demolido para dar lugar para o pavilhão da Bienal de São Paulo. Então, aconteceu ali em 1951 a primeira Bienal de São Paulo. Então, vamos voltar para o projeto. Quem doou o terreno para a construção do museu ali na Avenida Paulista foi Joaquim Eugênio de Lima, sim, o que deu nome a uma das ruas que fica ali pertinho. Joaquim fez uma exigência, que a vista para o vale não fosse obstruída. E vejam que curioso, a Lina começa o projeto desse novo MASP em 1957. 6 anos antes, ela já tinha feito um projeto para um museu que existiria à beira-mar. Sim, um museu que seria construído na cidade de São Vicente. Então, devido às condições, a areia, a umidade, esse foi o projeto que Lina idealizou para esse museu à beira-mar. Acredita-se que ela se inspirou nesse projeto para fazer esse novo MASP, mesmo porque ele se encaixou muito bem com a exigência do Joaquim Eugênio de Lima. Então, o museu começa a ser construído em 1961 e 7 anos depois ele é inaugurado, inclusive com a presença ilustre da Rainha Elizabeth II. Quando a gente pensa na arquitetura do novo MASP, a gente consegue perceber como essa ideia de democratização e inclusão estavam refletidas nela. Ela convida o público para ter uma apreensão geral e única desse grande espaço, e eu acredito que isso faz com que o público se sinta acolhido, né, se sinta parte desse grande espaço. E uma outra coisa legal também é a transparência. A Lina tinha intenção de haver uma comunicação entre a parte interior do museu e a parte exterior, por isso dos vidros nas laterais. Então, falando dos cavaletes, eles são uma junção de tudo isso, dessa intenção da Lina de inclusão, de democratização. Eles são reflexo da própria arquitetura do espaço,
trazendo essa ideia de transparência, de acolhimento. Então, por exemplo, a ideia de colocar os nomes dos artistas e as informações das obras atrás delas foi a forma com que Lina achou de quebrar essa hierarquização entre o sujeito e a obra. Porque, pensem, quando a gente vê tá diante de uma obra e a gente logo vê ali na etiquetinha Picasso, a gente já olha para a obra assim, Picasso. Então a Lina quer quebrar isso, ela quer que nós, espectadores, entremos em contato ali com a obra antes de saber que ela é um Picasso, antes de saber que ela é um Monet. E se a gente parar para pensar, acho que aqui cabe uma pergunta, né? Quão diferente pode ser a nossa relação com a obra se a gente não sabe quem é o pintor? Uma outra ideia que está por trás aí dos cavaletes e dessa intenção de inclusão é se criar essa atmosfera de feira, que é coisa mais do nosso cotidiano do que caminhar por uma feira, porque é assim que a gente percebe o nosso mundo ao nosso redor, né? Nesse fluxo de imagens sobrepostas. E inclusive a Lina acreditava que essa sobreposição de imagens poderia ajudar num processo de multiplicação de possibilidades de interpretações, muito mais rica do que se a gente pensar nas obras fechadas dentro de um grande cubo branco. Bem, então, resgatar essa história linda do MASP é uma forma da gente reforçar essa ideia de inclusão, de democratização, ou seja, é uma forma da gente se conectar mais com o museu, da gente se sentir mais acolhido por ele, e é uma forma então de tornar as nossas experiências ali dentro muito mais especiais. É isso.